Olá, nunca é tarde para ter uma infância feliz. Será que isso é só uma frase bonita? Ou será que existe uma verdade científica, emocional e espiritual por trás dela? Fica comigo aqui nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre cura, recomeço, possibilidade de olhar para dentro com mais compaixão. Vai ser profundo, vai ser real e, acima de tudo, vai ser libertador. Vamos lá. Meus amigos, a infância não é só uma fase da vida, não. Ela influencia diretamente quem nós somos hoje, ou o que você viveu, esse passado que está em você, que te condicionou. Porque a forma como nós fomos tratados, a forma como nós fomos amados, ou não, a forma se nós tivemos pais, se nós não tivemos, se nós tivemos apenas pai ou apenas mãe, se nós perdemos os pais, se nós ficamos órfãos, se nós fomos adotados, se nós, se nós tivemos uma figura outra que assumiu esse papel de pai, de mãe, se eles cuidaram da gente ou não, se eles deram amor ou não, tudo isso influencia drasticamente em quem você é hoje. Acredite, grande parte desse seu hábito de ser quem você é foi construído, esculpido e feito baseado nessas experiências que você teve quando era criança. O interessante é que isso pode não estar consciente, pode não estar aparente na sua consciência. Esses traumas, ausências, palavras duras que aconteceram com a gente podem estar num processo subconsciente e, naturalmente, você pode ter desenvolvido comportamentos de segurança para não entrar em contato com essas emoções que ainda estão aí em você. Essa criança ainda está em você aí. Não é uma ficção isso, de que existe uma criança dentro de todos nós, que a criança ainda está aqui. Não, isso é muito real. E se você entrar em contato com ela e você, digamos assim, resolver essas pendências consigo mesmo, olha que incrível, isso vai mudar, vai refletir na sua relação com os outros, consigo mesmo. E veja, relacionamento em si, ele, na nossa vida, ele é muito importante. Nós gastamos muita energia com os relacionamentos. Quando você está se relacionando com alguém, inclusive amorosamente, alguns trabalhos já mostraram que você utiliza em torno de 70% da sua energia investindo nessa relação. Por quê? Porque você tem que entrar em contato com as emoções da outra pessoa, você tem que processar as emoções das outras pessoas, você tem que pensar o que você pode fazer, você pode, para manter a harmonia, para manter esse relacionamento bem. Isso aí se transforma quando você pensa em investir no relacionamento consigo mesmo, no silêncio. Quando você utilizar a sua rede neural padrão, que é essa que você dá autoconsciência, de você olhar para dentro, e quando você dirige a sua energia toda para ela, você tem um crescimento cerebral muito grande, porque ele foca única e exclusivamente nas suas próprias emoções, nos seus próprios processos. Isso vai te trazer um crescimento muito grande. E olha, nunca é tarde para mudar. Tá? Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar o que é que isso significa para você hoje. Algumas pessoas chamam isso de ressignificar. Né? Então, esse é o impacto que a infância tem em você, adulto. Agora, existe a possibilidade de uma reconstrução emocional. Essa reconstrução emocional exige que você entre em contato com essa criança interior. Porque que o cérebro muda, que ele é plástico, que ele se adapta, que ele aprende, nós já sabemos. Porém, é preciso a experienciação. É preciso você vivenciar aquilo. Tenho visto ultimamente algumas pessoas falando muito sobre o processo de aprendizagem de uma pessoa que faz artes marciais, como jiu-jitsu, por exemplo. E esse processo de evolução,
ou seja, de entrega da faixa, que você vai mudando de faixa, ou seja, você vai se aperfeiçoando e você vai ganhando um reconhecimento por isso, ele exige, inclusive, a participação em competições. Isso é interessante, porque enquanto você está aprendendo em um ambiente controlado, enquanto você não está entrando em contato com o desafio, é uma coisa. E quando você entra em contato diretamente com esse desafio, muda completamente. Somente a experienciação vai fazer você mudar e evoluir. Então, você tem que entrar em contato com essa criança. Eu vou mostrar aqui para vocês técnicas. Mas ainda com relação a essa influência da criança no adulto e a possibilidade de reconstrução emocional, eu queria citar aqui para vocês alguns exemplos. Antes de citar as técnicas, eu queria citar alguns exemplos para vocês de pacientes mesmo, né? Claro, eu transformei aqui de uma forma mais fictícia, para que você não identifique. Mas vamos imaginar aqui um rapaz de 38 anos, ele é um excelente profissional, sempre muito elogiado, mas por dentro ele vive com uma sensação constante de que nunca é bom o suficiente. Como se fosse o complexo do impostor, a síndrome do impostor. Porém, quando ele era criança, ele só recebia a atenção do pai quando tirava nota 10. Veja só, ele nunca ouviu um "estou orgulhoso de você", sem que isso estivesse atrelado ao desempenho dele. Por isso que é importante quando você diz para o seu filho que o ama, independente de qualquer coisa. Hoje, esse Rafael, ele trabalha até exaustão. Ele tem medo de errar, ele se sente um impostor, a síndrome do impostor, mesmo tendo conquistas na vida dele. O que é que ele aprendeu na infância? O que é que ficou enraizado nele? Que o amor precisa ser merecido. Só vale algo se for perfeito. Veja, esse é um exemplo. Vamos para o segundo exemplo, da Ana. A Ana tem 45 anos. É uma enfermeira, é mãe de 2 filhos. Todo mundo diz que ela é uma pessoa incrível, que vive ajudando os outros, até pela própria profissão, né? Mas a Ana vive exausta, emocionalmente drenada. Quando ela era pequena, a mãe dela tinha depressão. E com 9 anos, ela já tinha que fazer a comida de casa, cuidar dos irmãos, consolar a mãe, cuidar da mãe. Ou seja, ela aprendeu a ser uma adulta cedo demais. Hoje, ela sente culpa, essa moça sente culpa só de pensar em descansar. Olha só. Ela sente que precisa estar sempre disponível, mas no fundo tem um vazio, uma tristeza silenciosa. A criança cuidadora virou uma adulta que não sabe cuidar de si mesma. Olha só. Tem também aqui o Gustavo, o terceiro exemplo. Ele tem 32 anos, é inteligente, bonito, bom de papo. Mas quando alguém se aproxima demais, ele foge. Já terminou relacionamentos incríveis. Ele tinha uma sensação de que ia dar errado, mesmo sendo uma pessoa perfeita para ele. Na infância dele, o pai era carinhoso em um dia e agressivo no outro. Como se fosse um comportamento sinusoide, né? Bipolar. Então, ele cresceu sem saber o que esperar. Amor e medo se misturavam. Hoje, ele se sabota antes que o outro possa decepcioná-lo. Olha só, ele tem medo da decepção, porque ele viveu muito aquela decepção e ele cria um comportamento de segurança, porque ele aprendeu lá atrás que a intimidade é perigosa, não é bom. E isso, claro, traz muita repercussão para quem ele é hoje em dia. A Juliana tem 41 anos, trabalha em uma empresa grande, ela é querida por todos, mas tem uma dificuldade enorme de dizer, peraí, impor limites para as outras pessoas. Ela diz sim até quando não pode, quando está cansada. O que é que aconteceu na infância? Ela aprendeu a agradar para evitar conflitos, cresceu em um lar onde discordar era falta de respeito e desobedecer gerava punição. Olha só, pessoal. E agora um quinto exemplo para vocês do Marcelo Brincalhão. Ele tem 36 anos, ele é o engraçado do grupo.
Ele sempre tem uma piada pronta, faz os outros rirem. Na infância, o que foi que aconteceu? Sempre que chorava, ouvia, engole o choro. Homem não chora. Aprendeu a escolher o sofrimento com sorrisos, a esconder o sofrimento. Hoje, faz todos rirem, enquanto a sua criança interior chora em silêncio. Seu humor é um escudo e a sua dor virou piada. Estes 5 exemplos que eu trouxe é para você entender como as coisas que a gente vive na infância repercutem quando a gente é adulto, no jeito que a gente é, nessa coisa chamada personalidade, que é simplesmente o hábito da gente ser quem a gente é, os comportamentos que a gente tem, completamente reflexivos. Nós podemos refazer isso? Nós podemos pensar? Nós podemos escolher? Sim. E eu vou dar algumas ferramentas aqui para vocês fazerem isso. Para você alterar essa dinâmica que está acontecendo na sua vida agora, de forma reflexiva em relação ao que você viveu quando você era criança, existem algumas técnicas que nós usamos para você se reaproximar dessa criança e para você aplicar essa plasticidade no cérebro, mudar isso aí que está influenciando diretamente nas suas relações, na forma como você se comporta hoje em dia. A base dessas técnicas todas consiste em você perceber primeiro o que foi que aconteceu, mesmo que de uma forma superficial, podendo aprofundar em outros casos, se possível, para que você possa se dar o que você não recebeu. Você trazer essa criança agora, expor, mostrar e dar a ela o que ela não recebeu. Então, você dá autoeducação, você dá amor para essa criança, compassividade e até escolher coisas que você acharia divertido fazer, né? Que essa criança acharia divertido fazer. E que técnicas nós vamos utilizar? Bom, primeiro eu sugiro a você que escreva uma carta para essa criança. É uma carta para si mesmo, para o passado. E diga tudo que ela precisava ouvir. Seja sincero consigo mesmo, exponha tudo. O que a gente guarda, que a gente esconde, retorna na nossa vida de uma forma subconsciente, em um processamento subconsciente, através de comportamentos de segurança, comportamentos disfuncionais, que não resolvem, apenas escondem aquela emoção que você tem dificuldade de entrar em contato. Então, esse processo de você escrever uma carta para si mesmo, mas para você criança, é muito importante para fazer essa reconexão e também para trazer à tona as emoções, as coisas que aconteceram, que podem estar escondidas embaixo do tapete. Faça essa primeira parte. Em seguida, você vai aplicar técnicas de meditação, visualização e mindfulness. Durante esse processo de meditação, você vai visualizar acolhendo essa sua criança. Veja só, eu sei que você pode estar fazendo processos de meditação e visualização do futuro que você quer. Isso é muito importante. Eu faço isso todo dia, mas eu estou pedindo a você para fazer agora um tipo diferente. É um tipo de meditação em que você visualiza essa sua criança no passado, em qualquer situação, e você acolhe ela. É você que está dando ou fazendo o papel daquela pessoa que deveria ter feito. Por exemplo, seu pai, sua mãe, seu cuidador, seu tio, não sei, seus irmãos também. Então, nessa meditação, você visualiza a criança naquelas situações que você viveu e você acolhe essa criança como ela deveria ser acolhida. Veja só. A terceira técnica que eu quero dar para vocês é que você faça terapia. É muito importante você fazer terapia, porque quando você pensa sobre uma coisa, você tem um tipo de processamento. Ou seja, você ficar pensando, tentando resolver seus problemas. E outra coisa é quando você verbaliza. Porque quando você verbaliza, e a base da terapia é essa, é você falar, quando você verbaliza, aquilo que você está verbalizando, que você está ouvindo, que você colocou para fora, muitas vezes se resolve só nesse processo.
Porque de repente você ouve aquilo e diz, nossa, que bobagem que eu falei. E você resolve internamente, interiormente, como que abandonasse aquele pensamento, muitas vezes intrusivo e repetitivo. O terceiro, pessoal, é o que eu falei da diversão da criança. Traga momentos de leveza para a sua vida. Brincar, desenhar, ouvir música. A sua criança também precisa viver, não apenas sobreviver, como você também, você e a sua criança. Elas não podem deixar de viver, tá? Então, pense, o que é que eu gostaria de fazer que ia ser divertido para mim? Nós aqui já falamos que você precisa dos relacionamentos com as pessoas. Você precisa do social, da vida social. Mas é muito importante que você tenha os momentos para direcionar essa energia que você gasta nos relacionamentos, que é muito alta, é um nível de energia muito alto, porque você precisa trabalhar as suas emoções, a emoção do outro, modular tudo, e ainda para manter aquele ambiente seguro, como sempre acontece. Porém, quando você se foca, ou foca a sua energia na sua rede neural padrão, que é da autoconsciência, de se voltar para dentro, o seu cérebro cresce muito. Você tem a possibilidade de fazer uma transformação mais profunda em quem você é, quando você se volta para essa rede neural padrão. Então, para encerrar, pessoal, a infância que você viveu faz parte da sua história, faz parte de quem você é. Mas ela não precisa determinar o seu destino, como nós falamos. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode mudar o significado disso para você. Então, a base do que nós falamos aqui é que você tem que ter autocuidado. Cuidado que você não recebeu, dê a si mesmo. Autoeducação. Tem muita gente por aí, vagando no mundo, procurando um pai, procurando uma mãe, procurando uma pessoa para cuidar de si, porque não teve isso quando era criança. Se você não curar isso, você vai continuar procurando. Você vai ser aquela criança que precisa de uma pessoa que cuide, que precisa de uma pessoa que eduque, que precisa de uma pessoa que dê a ela o que ela precisa para se divertir. Então, nunca é tarde para ter uma infância feliz. Essa frase é muito forte e você tem que aplicá-la imediatamente na sua vida, porque isso vai ter uma repercussão muito grande nos seus relacionamentos com as outras pessoas, relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho e o mais importante, relacionamentos consigo mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça, toda segunda-feira um vídeo novo do nosso canal, sempre às 9 horas. Curte aqui o vídeo, compartilha, distribui para as pessoas que vocês acham que precisam do conteúdo e forte abraço!